Saudações a todos os meus estudantes, saudações a todos meus colegas, saudações a todos membros diretos ou indiretos deste canal. Hoje temos uma aula introdutória de uma das áreas da clínica, não é? Esta área chama-se a farmacologia. Portanto, antes da nossa aula, eu peço para que todos que tiverem oportunidade de ver esta aula, que se inscrevam e também ativem o sino de notificação. Isto faz com que o nosso canal, que é nosso, porque aprendemos juntos, não é, que cresça bastante. E também cria oportunidade de disseminação, ou seja, muita gente terá a oportunidade de ver. Outro pedido também, sine qua non, ou de extrema importância, os colegas devem, por favor, colocarem muitas dúvidas, muitíssimas dúvidas, porque nós estamos aqui absolutamente para esclarecer. Qualquer dúvida que seja relacionada com a aula ou mesmo com a área da clínica e ciências exatas, estamos aqui para esclarecer. Muito bom. Para começar, temos que conceituar o termo farmacologia. A farmacologia estuda a interação das substâncias químicas com o nosso organismo. De forma breve e prática, este é um dos conceitos aplicáveis. A farmacologia estuda a interação. Esta interação refere-se a qualquer substância química ao nosso sistema biológico, ou seja, ao nosso organismo. Portanto, essa interação de qualquer substância ao nosso sistema biológico, às nossas células, aos nossos tecidos, pode propiciar ou pode se promover uma resposta benéfica, que nós chamamos terapêutica ou não, e também pode ocorrer uma resposta tóxica ou maléfica. Portanto, a farmacologia é um ramo bastante complexo. Imagina só pelo conceito. Diz que a farmacologia estuda a interação de uma substância química ao nosso sistema biológico. Isso significa a farmacologia estuda como é que cloreto de sódio, não é? Depois de ser administrado, ou seja, como é que, por exemplo, manifesta ou se comporta perante a exposição ou a interação de cloreto de sódio, que é sal da cozinha, com nossas células. O que ocorre no nosso organismo? Visto que cloreto de sódio é uma substância química, ou não? É claro que é. Como é que H2O, ou simplesmente água, se comporta perante as nossas células, aos nossos tecidos, por exemplo? Como é que açúcar pode ser simples como glicose, frutose, não é? Galatose, se comporta no processo metabólico, ou seja, quando estiver no nosso organismo? Como é que as proteínas se comportam, específicas ou não? Como é que, por exemplo, os aminoácidos se comportam durante o nosso sistema biológico? Então, a área de farmacologia é extremamente complexa, é muito grande, não é? Por essa razão que existem várias sub-áreas ou várias áreas que estudam ou que fazem parte dessa farmacologia. No sentido lato, ou literalmente,
Várias pessoas somente conceituam a farmacologia como se fosse a ciência ou simplesmente a área que estuda os medicamentos. Isso acaba não sendo científico ou prático, apesar, se você tentar olhar a expressão farmacologia no seu sentido etimológico, aparenta ser uma área que simplesmente estuda os fármacos, não é? Tudo bem. Digo fármaco no sentido medicamentoso, porque o termo fármaco nem sempre é aplicado como se fosse medicamento. Parece contraditório, mas é de esclarecer isso neste exato momento. Voltando à nossa situação, voltando à nossa aula, especificamente neste conceito, pelo menos tenha uma ideia mínima de que a farmacologia estuda a interação de qualquer substância química com o nosso organismo, com as nossas células, tecidos, assim como órgão, não é? Portanto, estuda qualquer substância possível. Essa interação, como eu disse, pode promover uma reação maléfica ou benéfica, tanto faz. Existem alguns termos de extrema importância que temos que abordar ainda hoje, ou nesta aula, que aprende-se na farmacologia. Por exemplo, o que é droga? Muitas pessoas acham que droga é uma substância exclusivamente psicoativa, ou seja, é uma substância maléfica, ou é aquela substância ilegal, não é? Como o caso de cocaína, assim como outras substâncias psicoativas. Não deixa de ser drogas. Mas o que é droga propriamente dita? Droga é toda substância, sim, mas que altera o funcionamento normal do organismo humano. Pode ser em partes ou todo o organismo. Nesse termo droga, existe muita classificação das drogas. Existem drogas psicoativas, são aquelas que somente afetam o funcionamento normal do sistema nervoso. Pode ser sistema nervoso central ou pode ser sistema nervoso periférico. Significa que as drogas nem sempre são substâncias prejudiciais ou maléficas, mas sim basta ter a capacidade de alterar a fisiologia ou funcionamento normal de alguma área do corpo humano, ou todo organismo é considerado droga. A droga pode ser terapêutico ou não. Significa, pode ser utilizado para melhorar as condições clínicas de alguém ou de um paciente, ou pode ser uma substância nociva, não é? Como o exemplo que eu dei outrora, que é o caso de cocaína, não é? Como o caso de cocaína, etc. Pode me dar um exemplo de drogas? É claro. Paracetamol altera o funcionamento normal do corpo humano. De fato, também é droga. Ibuprofeno também é droga. Álcool também é droga. Cocaína também é droga. Morfina também é droga. Aí depende da sua aplicabilidade. A única coisa que tem em comum, ou seja, a palavra-chave do termo droga, é porque essa substância altera o funcionamento normal do nosso organismo. Pode ser uma das partes ou todo o organismo.
Outro termo importante é o fármaco. O termo fármaco, pode ser entendida como medicamento. Não é ruim, mas sim refere-se toda droga ou toda substância que altera o funcionamento normal do nosso sistema biológico, do nosso organismo, mas conhecida a sua estrutura química. Significa que fármaco é uma substância que tem estrutura química conhecida, assim como as suas propriedades. Resumindo, os fármacos podem ser benéficos ou maléficos. Quando é um fármaco que tem propriedades farmacológicas, ou seja, que tem a capacidade, seja de prevenir, seja de curar, seja de aliviar algum quadro clínico, esta droga, ou seja, este fármaco, nós consideramos como medicamento. Aí pulamos para outra expressão. O termo medicamento. É muito complexo este termo. Alguns acham que existe um medicamento tradicional. Absolutamente não existe nenhum medicamento tradicional. Algo pode ser droga, pode ser fármaco e não ser medicamento. Apesar, nos últimos tempos, o termo fármaco está sendo utilizado como sinônimo de medicamento. Não é ruim, nem está errado. Tudo bem, mas depende da situação. Sim, existem fármacos que podem ser considerados medicamentos, porque essa substância, este fármaco, é ou tem efeitos terapêuticos. Vamos ao termo medicamento. Medicamento é uma especialidade farmacêutica que pode ser utilizado para promover efeitos profiláticos ou de prevenção, pode ser utilizado para promover efeitos paliativos, significa para diminuir a agressividade de uma determinada doença, como o caso de antirretrovirais. Também os medicamentos podem ser utilizados para efeito de cura, o caso de combate de um micro-organismo sensível a este medicamento ou a este antimicrobiano. Também os medicamentos podem ser utilizados para diagnóstico de certas doenças. Resumindo, consideramos que é medicamento se for um produto industrializado que tem uma forma farmacêutica, isto é, pode se apresentar em comprimido, em cápsula, drageias, pílulas e outras formas farmacêuticas, e que pode ser utilizado para esses fins que eu mencionei, efeitos de prevenção ou profiláticos, efeitos paliativos ou para abrandar a agressividade de uma determinada morbilidade ou doença, ou pode ser utilizado para efeitos curativos, ou pode ser utilizado, para o diagnóstico de certas, ou ajudar no diagnóstico de certas enfermidades. Outro termo também que temos que conversar, outro termo também que precisa de esclarecimento é o termo remédio. Remédio pode ser considerada como uma substância ou pode ser considerado como uma técnica que podemos aplicar
com a finalidade de promover o bem-estar do indivíduo. Significa, dando exemplos práticos e claros, fazer atividade física, correr. Atividades como essas nós consideramos como remédio. Alimentação balanceada ou equilibrada também considera-se remédio. Os medicamentos que eu mencionei também são considerados como remédio. Massagem é remédio. Acupuntura é remédio. E outras atividades ou o uso de certas substâncias que possam melhorar a condição de um determinado indivíduo. Tudo isso é considerado como remédio. No geral, remédio é tudo que você possa usar ou aplicar com o objetivo de promover o seu bem-estar. Prontos. Vamos a outro termo. Os medicamentos, como eu disse, somente são considerados medicamentos se for um produto industrializado que possui uma forma farmacêutica que pode ser utilizado para várias funcionalidades, como prevenção, ajudar no diagnóstico, curar, assim como para abrandar a agressividade de uma determinada morbilidade. Prontos. Os medicamentos possuem duas componentes de extrema importância durante o seu fabrico. Temos a componente que possui ação farmacológica ou atividade farmacológica. Esta componente que se encontra no medicamento nós chamamos de princípio ativo ou substância biologicamente ativa. Princípio ativo ou substância biologicamente ativa é a substância que se encontra no medicamento que tem propriedades farmacológicas. É a substância que cura, é a substância que previne, é a substância que ajuda a abrandar uma determinada morbilidade ou um quadro clínico. Além do princípio ativo, também temos outra componente que não tem ação farmacológica. Nós chamamos de excipientes. Assim, o medicamento é composto por duas partes. Temos o princípio ativo, que tem ação farmacológica, e também temos excipiente, que não tem ação farmacológica, somente serve para dar forma ou natureza ao medicamento. Por exemplo, nós temos paracetamol, temos em comprimido e temos em forma de xarope. O que diferencia? O que diferencia são os excipientes, mas é o mesmo medicamento. Então, excipientes determinam a natureza ou as características do medicamento. Porém, o princípio ativo é a substância que tem ação farmacológica no medicamento. Os excipientes podem ser classificados com base na sua natureza ou ainda o seu estado físico. Quando os excipientes se encontram no estado sólido ou semissólido, os excipientes que se encontram no estado sólido podem dar natureza aos comprimidos, podem dar natureza às cápsulas, pílulas, assim por diante. E excipientes que se encontram no estado líquido podem dar natureza aos fármacos que se encontram no estado líquido, não é? Como o caso de xaropes, drageia, assim por diante. Quando os excipientes
Drageas que não, quando o excipiente, repito, se encontra no estado líquido da medicamentos que se encontram de forma líquida. Quando o excipiente se encontra naturalmente no estado sólido, dá medicamentos que se encontram de natureza sólida, classificando excipientes sólidos e semissólidos são chamados de bases. Excipientes líquidos e gasosos são chamados de veículos. Então, veículos são aqueles excipientes que se encontram no estado gasoso, assim como líquido, enquanto que bases são excipientes que se encontram no estado sólido, assim como semissólido. Outra expressão também que merece a nossa atenção é meia-vida do medicamento. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo, lembre-se, meia-vida é o tempo em que a concentração da dose que você administrou ou da quantidade de medicamento que você administrou nesse instante diminui até a sua metade. Imaginemos, administrou um medicamento em que a sua dosagem, por exemplo, é de 200 miligramas. Se em 5 horas do tempo a concentração diminuir até 100 miligramas, então a meia-vida deste medicamento é 5 horas do tempo. Outro termo também que merece a nossa atenção seria a biodisponibilidade. Biodisponibilidade refere-se à quantidade do medicamento que se encontra disponível na corrente sanguínea ou no local de ação. Explicando, imaginemos o colega administrou, suponhamos, 400 miligramas do medicamento X ou Y. Quando se faz uma verificação farmacocinética e descobrir-se que nós temos uma percentagem X ou Y, aí chegamos à conclusão que a sua biodisponibilidade é aquela quantidade que se encontra na corrente sanguínea. Também podemos dizer que a biodisponibilidade é a fração, é a parte do medicamento que se encontra na corrente sanguínea após ter administrado uma determinada dose. Também isso influencia. Outra expressão também que cria muito equívoco a alguns estudantes é o que é mecanismo de ação. Mecanismo de ação refere-se à manifestação ou o caminho que faz com que o medicamento naturalmente exerça a sua atividade. Quer dizer que mecanismo de ação seria o comportamento, as manifestações, ou como é que o medicamento reage no nosso organismo até produzir um determinado efeito. Isso é mecanismo de ação. Outra expressão também seria o termo eficácia. O que seria eficácia? Eficácia seria a resposta esperada, naturalmente, ou desejada de um determinado medicamento.
Vamos supor, nós chegamos à conclusão de que este medicamento é eficaz ou não, se é eficaz porque produziu o que nós esperamos que produza. Esta é a eficácia. Se, por exemplo, o colega ou qualquer um administrar um antipirético, que é um fármaco que pode ser ou que é utilizado para abrandar a temperatura corporal. Se conseguir abrandar ou diminuir a temperatura corporal desta pessoa, então este fármaco é eficaz. Ok? Outra expressão também que nós podemos agora discutir seria o termo tratamento. O que é tratamento? Nós dizemos que é tratamento quando este indivíduo está a aplicar ou a utilizar um determinado medicamento para produzir vários efeitos ou várias respostas, dependentemente do objetivo do que a pessoa está a utilizar este medicamento. O tratamento pode ser profilático, para prevenir, o tratamento pode ser para curar, o tratamento pode ser paliativo. Um paciente que está a administrar antirretrovirais está a tratar, mas o objetivo do tratamento, naturalmente, seria um tratamento paliativo, porque não vai curar, não vai eliminar o HIV, mas sim vai retardar aquilo que é a sua multiplicação ou replicação do vírus. Tudo bem. Além desses termos, eu penso que o resto dos meus colegas já tem noções fulcrais de outros termos que iremos abordar. Na sala de aula, o que já abordamos, como o caso do que é farmacocinética. A farmacocinética refere-se ao percurso que o medicamento exerce desde a sua absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação e a sua excreção do medicamento. Em outras palavras, podemos dizer que a farmacocinética é aquilo tudo que o corpo humano faz com o medicamento. O que o corpo humano faz com o medicamento? O corpo humano absorve, distribui, metaboliza e no final excreta. Sendo assim, isso tudo envolve a farmacocinética. Outro termo também que é importante é a farmacodinâmica. A farmacodinâmica é aquilo que o medicamento faz com o nosso organismo. Em outras palavras, podemos dizer que a farmacodinâmica, estuda o mecanismo de ação ou os efeitos farmacológicos dos medicamentos. Dentro desta aula, como sabem, tem espaço para dúvidas, tem espaço para sugestões. Por favor, se existe algum termo que o colega não compreendeu melhor, se tem um termo que merece melhor esclarecimento, não é? Pode colocar uma nota, eu irei verificar. A farmacologia, como eu dizia, é uma área extremamente complexa. Existem várias sub-áreas, não é? Que envolvem a farmacologia. Por exemplo, farmacologia geral é uma das áreas. Estuda os conceitos fundamentais ou fulcrais da área de farmacologia, não é? Nós também podemos encontrar
a área de farmacologia clínica, que analisa o emprego dos medicamentos na prática clínica ou na prática médica, assim como farmacêutica. Temos uma área de farmacologia que é a farmacoterapia. Farmacoterapia significa que eu estuda simplesmente o uso dos medicamentos para o tratamento de afecções ou morbilidade ou ainda certas doenças. Temos também uma das áreas de farmacologia que é a farmacovigilância, que estuda a detecção, a avaliação e prevenção das reações adversas aos medicamentos. O que são reações adversas aos medicamentos? São todas respostas ou repercussões que acontecem após a administração de um determinado medicamento, mas essas repercussões, essas respostas não são intencionais e são prejudiciais. Ponto. Em outras palavras, podemos dizer que as reações adversas aos medicamentos refere-se todas as respostas prejudiciais e não intencionais que acometem a um indivíduo após administrar um determinado medicamento em doses certas. Sendo assim, a farmacovigilância tem objeto do estudo, que é exclusivamente as reações adversas que acometem a um determinado indivíduo após administrar um determinado medicamento. Temos farmacogenética, que estuda a relação das características genotípicas, não é? Ou a influência das características genotípicas na obtenção dos efeitos farmacológicos. Temos também várias áreas, como a farmacologia toxicológica ou a toxicologia, que estuda os efeitos tóxicos de um determinado medicamento ou determinada substância. Farmacologia molecular, também temos psicofarmácia, ou melhor, psicofarmacologia, que estuda, por exemplo, a influência dos fármacos a nível comportamental. Temos também neurofarmacologia, que estuda, não é, as ações dos medicamentos a níveis do sistema nervoso, não é? Portanto, existem várias áreas que podemos explorar e iremos explorar essas áreas de forma minuciosa ou paulatinamente ao longo das nossas aulas. Esta aula é introdutória. Praticamente, a partir das próximas aulas, teremos aulas mais específicas, mais pontuais, se calhar mais esclarecedoras. Quem tiver alguma dúvida, acréscimo ou sugestões, estamos de mãos abertas para tal. A farmacologia como ciência, a princípio, é uma ciência experimental, não é uma ciência mitológica, não é uma ciência de adivinha. Tudo que ocorre na farmacologia envolve experimentação. Significa que os medicamentos, para que cheguem à comunidade, para que cheguem à sociedade, envolve vários anos de estudo, fora do corpo humano e dentro do corpo humano, em animais e assim por diante. A farmacologia no seu todo significa que deve ter relação simbiótica com outras ciências.
exatas e experimentais também, como o caso da bioquímica, fisiologia e patologia, assim por diante. Não se esqueça de se inscrever ao canal, seja qual for a situação, por favor, dê o seu contributo para o melhoramento do mesmo. Boas aulas. Qualquer dúvida, por favor, coloca debaixo e nós iremos esclarecer. A aula já foi elaborada, quem quiser é só comunicar para quem não é meu estudante e nós iremos facultar de forma resumida e outras sugestões. Muito obrigado, continuação de boas aulas.